Não, a ideia é melhor, a minha ideia é ou você ficar quieto ou você fala do filme. Hoje não é pronto. Um Lugar Silencioso é um filme apocalíptico, só que diferentemente de outros, os monstros aqui são cegos e eles se movem pelo som das outras pessoas. Então, qualquer coisa que você fizer pode ser o seu último passo. Nesse meio, existe uma família, um pai, uma mãe e 3 filhos que tentam sobreviver a todos esses acontecimentos. Tá aí mais um filme hypado aí que chega esse ano. A crítica estrangeira já tava falando bastante dele. Aí no Brasil o pessoal já tava bem ansioso pra assistir. Recebeu ótimas críticas lá no South by Southwest. Sim, e finalmente ele chegou no Brasil, né? Inclusive, esse é um tema já recorrente nos filmes de terror. Só nesses últimos anos eu consigo lembrar do Ao Cair da Noite, que também trabalha... Que é maravilhoso. Eu sou fanboy de Ao Cair da Noite. Eu vejo até algumas semelhanças com esse filme, só que... tema parecido aí. Acho muito superior. Eu concordo que seja superior, mas embora eu também acho que tem alguns problemas. E também O Homem nas Trevas, que... Acho que esses 2 filmes, eles têm essa questão de personagens... Que eu gosto também. Você gosta do Homem das Trevas? Eu gosto muito do começo, mas eu acho que no final ele vai se tornando cada vez mais meio exagerados. sabia? Mas quais personagens são bons, né? Mas esses são mais. Mas então, aí são personagens que ficam reclusos num ambiente ou acabam tendo que se desvencilhar, muitas vezes pela ausência do som ou por um som mínimo que eles têm que fazer. É muito mais sonoro do que visual. E eu acho muito interessante essa coisa do sonoro ao invés do visual, porque a gente é tomado por tantas imagens o tempo inteiro, né? A gente aí é bombardeado e aí esses filmes eles pegam e tentam reforçar a coisa do som, o quanto o som é importante, quanto dá pra você trabalhar o suspense e trabalhar aí uma atmosfera bem densa através do som. E você falando isso de suspense, eu acho que uma coisa muito legal em filmes de terror, e eu acho que esses 3 conseguem fazer isso, é já conseguir colocar o espectador logo de cara no universo e contextualizar o que está acontecendo. A cena inicial desse filme é fantástica. É muito boa. Porque você consegue entender qual que é o problema que eles estão passando através de um elemento de um brinquedo, que você vai descobrindo aos pouquinhos. Sim. E ao mesmo tempo você consegue conhecer essa família, os personagens, e ao mesmo tempo se sentir muito tenso. Então ela funciona em vários aspectos. Assim, eu acho que a premissa do filme é o silêncio. Eu fiquei muito curioso de saber como o filme mainstream trabalharia isso de uma maneira talvez mais sutil. Porque a gente sabe que a maioria dos filmes de terror abusam muito do som. E esse filme não é muito diferente, porque ele tem uma música bastante melodramática, em alguns momentos que eu acho que não precisaria ser tão melodramática. E ele acaba manipulando demais as emoções do espectador. Claro que isso não é um problema, mas eu acho que às vezes ele é um pouco exagerado na forma como ele expõe isso. Ele podia ser um pouco mais sutil e mais elegante. Isso você comentou dos filmes de terror, eu acho que principalmente nesse filme que se chama Um Lugar Silencioso, eu acharia muito incrível que um estúdio como a Paramount conseguisse fazer um filme silencioso, sem música nenhuma. Por exemplo, uma coisa que talvez uma A24, lá, A24, conseguiria fazer com filmes como Ao Cair da Noite. Sim. Eu entendo que o público médio precisaria de incentivos o tempo todo pra se sentir engajado pelo filme, então por isso que tem música o tempo todo, pra não ficar aquele silêncio até meio constrangedor pro filme. Sim. Só que nem você comentou, eu acho que abusa não só na questão da trilha sonora, como também nos já famosos jump scares, né? Sim, mas eu fico pensando... isso é o que... Nossa, isso me incomoda demais. Como, por exemplo, quando você pega filmes como A Bruxa ou Ao Cair da Noite, são filmes que não foram muito recebidos pelo público, mas a gente sabe que ele tenta mudar um pouco essa dinâmica de como os filmes de terror mainstream trabalham. Que é você justamente criar uma tensãozinha, estourar e voltar. Criar uma tensãozinha, estourar e voltar. Quando o mais interessante é você carregar essa tensão até um momento que fosse de fato importante estourar para que a cena desdobrasse por coisas... Sim, e aí você começa a pensar que o estúdio não consegue segurar um filme, porque tudo envolve dinheiro. Então eles querem ganhar com esse filme, e você sabe que ele também é uma franquia, como muitos outros filmes de terror. Então eles não vão querer arriscar em fazer um filme silencioso, porque no final das contas o que eles querem é arrecadar. Exatamente. Uma coisa que assim, os críticos sempre criticam essa questão do jumpscare, que é uma coisa que é super utilizada e acaba sendo um susto gratuito. Eu queria deixar claro que os jumpscares, eles existem por uma razão, eles funcionam. O problema é que você não constrói, mais uma vez, uma coisa que eu sempre comento, uma linguagem em torno disso. Exatamente. Vou te dar um exemplo. O Jurassic Park, ele tem um jumpscare que é muito específico lá no começo do filme, que é quando aparece um dos dinossauros pequenininhos e dá um susto lá na médica. Só que nesse momento, a ação já se desdobra. O que acontece? O jumpscare, ele funciona para que você impulsione a ação começar, que é muito bem feito nesse Jurassic Park. O problema é quando você impulsiona uma ação
e volta exatamente, no começo. não acontece então, nada. o jumpscare, ele deveria ser utilizado como uma linguagem para começar a ação. Mas sabe que eu percebi que na sessão que eu tava, as pessoas, elas gostavam desse jumpscare, elas se sentiam bem em levar susto, né? Esse susto gratuito. É como se isso desse um incentivo de fato para que elas continuassem ali ligadas ao filme. E, pelo contrário, pra mim me irritava um pouco, bastante, né? Sabe uma coisa que me incomoda particularmente com os jumpscares desse filme? Por ele ser um filme muito silencioso por grande parte do tempo, quando os jumpscares vêm, eles são ainda mais intensificados. E eu não sei o que acontece, acho que o mixador de som, eles estouram o som. Tem uma cena lá que os caras estão andando lá no riozinho, tá tudo silencioso, de repente começa a vir um barulho de água, só que não é uma água como você escutaria abrindo a torneira. Literalmente, eles estouram o som pra te tomar um susto. E literalmente, todos os sons, pequenos sons que você escuta, é tudo estourado ao máximo, quando não precisava. Bom, mas essa cena eu acho que ela tem mais pontos positivos do que negativos, por mais que você diga que eu sempre falo essa frase, mas eu vou dizer de novo. Não, mas esse sorriso já denuncia tudo, né? Porque os personagens não podem fazer muito barulho. Você vê, não foi silêncio. Foi silêncio, na verdade. Eu não fiz nenhum barulho aqui, ó. A pessoa já captou. Deixa eu voltar na explicação, eu vou perder minha linha de raciocínio. Então esses personagens, eles não podem fazer muito barulho. E o filho mais novo é um dos que tem mais medo de que algo aconteça, né? Então quando eles vão para esse lugar que tem esse som da água, eu acho que é mais para enaltecer e demarcar esse estado de pânico que eles têm de qualquer outro barulho. Então por isso que eu acho que eles jogam esse som lá em cima. Então eu acho que é mais proposital e eu acho que é bem utilizado. Nessa cena eu acho bem utilizado. Enfim, eu acho que todos os sons são assim, não só esse do Rio. Exemplifiquei com o caso do Rio, mas acho que o abrir de porta... O que eu concordo que precisa ter o som alto, o problema... Pra mim é a intensidade do som. O mixador lá podia ter dado uns decibéis a menos. Mas entendeu? exatamente isso, essa intensidade é quase que um didatismo, né? Como o filme inteiro, entre outros elementos, ele possui. Bom, embora eu concorde assim, em tom e grau com todas as vírgulas que você falou do aspecto sonoro do filme, eu acho que ele consegue plantar atenção pelo aspecto narrativo de uma forma muito eficaz, e por isso pra mim o filme acaba tendo um saldo mais positivo do que negativo. Você sabe que depois que eu terminei de assistir, eu achava que ele tinha até um pouco mais negativo do que positivo, mas acho que agora ele tá equiparado ali. Eu acho que ele nem é negativo nem positivo. Por quê? Eu acho que nenhuma das informações, nenhuma das soluções que ele joga pra gente são gratuitas. Sim. Surgem assim como um Deus Ex Machina, Sim, aquela coisa exatamente. que vai vir e resolver do céu, que a gente nunca imaginaria ter uma resposta a coisas que, por exemplo, no Jogador Número 1, que a gente fez lá na crítica, acontecia. Aqui, todas essas situações de tensão, você tem meio que 3 estágios. Você primeiro planta essa informação, ela vai se desdobrando, você vai vendo coisas que vai te deixando cada vez mais tenso, porque só você como espectador sabe, mas os personagens não. E de repente você vê o caos que aquela informaçãozinha que era minúscula gerou. Cara, eu acho isso muito interessante, eu concordo também com você em tom e grau, porque você vê que é um roteiro clássico muito bem escrito, porque ele consegue aí criar um clima de tensão crescente. E outra coisa muito legal é que são vários conflitos que em algum momento eles são culminantes. Bom, então só para ilustrar tudo isso que a gente estava falando, para não entrar em spoilers, eu vou pegar a primeira cena para exemplificar esse esquema que a gente estava comentando. Então, por exemplo, você tem o brinquedo, que é justamente essa informação que se planta, daí você desdobra para, você pode levar o brinquedo, você não pode levar o brinquedo, se contextualiza o mundo, que existe uma tensão que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, você vê que tudo acontece em torno desse brinquedo, de repente, você tem o caos que a escolha tomada acaba gerando. Então você tem todo esse esquema que lá pra frente no meio do filme tem uma cena envolvendo a matriarca, que é a cena mais importante do filme. Que é muito boa. Quando você assistir, você vai entender que, é exatamente essa mesma coisa. E o legal é que o filme inteiro trabalha dentro desse esquema. E não é repetitivo. E não é repetitivo e também não fica cansativo. Só tem aquelas coisas do som que Sim. às vezes acabam quebrando o nosso clima Sim, na coisa. Exatamente. Mas narrativamente falando, ele é muito forte. Bom, aqui, então a gente chegou aí no saldo... Positivo. Positivo. Gostei, cara. Positivo. Melhor que o Jogador Número 1. Não, você tá louco? Melhor. Tá louco? Melhor. Jamais. Não fale nunca mais isso na sua vida. Mas eu acho que assim, na sessão em que eu estava, as pessoas aplaudiram, elas ficaram muito contentes, elas gostaram demais do filme. Então eu acho que vai agradar bastante gente. E por que eu acho isso? Porque o final é arrebatador, assim. Eu acho que, mais uma vez, uma questão narrativa, o roteirista sabe cortar o filme na hora certa. O final é arrebatador, você não precisa das informações que vão acontecer depois, você já tem tudo na sua cabeça, e ainda assim ele consegue fazer com que a gente saia do filme no clímax.
O que é muito legal. Eu já discordo. Eu acho que é mais um filme que aí eles querem explorar ao máximo e fazer franquias e franquias. Pode ser, então, mas assim, então vão ver o filme e depois digam pra gente o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não, se vocês concordam com esse final ou não. Muitas vezes vocês falam que eu sou chato, que eu não gosto de nada e não sei o quê. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e valeu! E tem uma última crítica negativa, que é o character designer, o monstro. Personagem. O monstro. Eles poderiam ter pensado num monstro mais criativo, né? Aquele monstro é uma mistura. Não, eu achei ele uma mistura de Stranger Things com Alien. Mas, cara, tudo é uma mistura de tudo hoje em dia. Não, mas é muito, cara. É muito aquele monstro do Stranger Things que abre a boca lá com Alien.